Oi! Eu sou o Thomas E eu sou a Renata. e nós somos o Tomata! E no episódio de hoje você está vendo a minha cabeça. E a bandeirinha de Singapura. Porque esse foi o país sorteado. Porque nós estamos escutando um álbum de cada país do mundo. Por mês. É, Por menos que um mês, talvez. 2 semanas. Uns 39 dias. E na Singapura a gente acabou não buscando uma música tão tradicional que nem a gente buscou nos últimos 2 episódios, e a gente acabou indo para um lado mais experimental com o grupo The Observatory. Sim, porque é um grupo extremamente interessante por conta de ser muito eclético dentro das músicas deles mesmos. No caso, eles vão desde um folk até um avant rock e músicas techno. Isso, o álbum que a gente escolheu é um que tem bastante eletroacústica, assim, coisas eletrônicas, que foi feito em colaboração com o artista japonês Koichi Shimizu, que foi lançado em 2022. O nome do álbum é Demon State. Assim, E a capa está aqui, porque eu quero complicar a vida da Renata. que fofinho. Então, sobre esse álbum, a gente escolheu ele por conta da capa dele. Isso. Que a gente tava com uma certa dificuldade em escolher uma música dessa banda por ela ser tão diferente dentro de cada álbum, dentro de cada música, dentro de cada álbum. Então a gente acabou escolhendo pela capa, mas um pouco também pelo nome, que é Demon State. E eu pensei que ia ser uma coisa meio maléfica, e eu tava curiosa pra ver. E escolher pela capa acabou fazendo sentido, porque é um álbum que tem muito a ver com a parte artística visual deles, que surgiu de exposições / instalações que eles fizeram, e as músicas que estão no álbum, a maioria surgiu dessas instalações que eles fizeram em 2021. Eles fizeram essas músicas com base numa improvisação que foi criada a partir do trabalho de artistas das artes visuais, principalmente em exposições com VR, exposições com projeção e toda essa coisa mais sensorial. Então esse negócio de demon é porque eles realmente querem trazer a sensação do demon. Isso, e o álbum trata sobre várias temáticas de distopia E política. cyberpunk, eles citam em alguns momentos. Então, vamos ouvir? Vamos ouvir a faixa 5, Animal, e depois a faixa 6, Imprisoned Mind. Que a gente já elegeu como as melhores e estão disponíveis na nossa playlist. É verdade. Vamos ouvir.
Bah, Hum. a segunda vez foi um pouco pior. E olha que a gente elegeu como uma das melhores. Eu gostei da segunda vez. É. É que, tipo, ela como uma experiência sensorial, assim, tipo... Em alguns momentos se perde, sabe? Tipo, Sim. tá, ela conta uma história, assim, parece que tem muitos bichos se aproximando e... Ela tá- faz tu se sentir meio que numa floresta, assim, de noite. ou num lugar muito abandonado e cheio de monstros e tu caminha entre eles e Sim. eu acho que tem um momento em que tu é pego e daí que fica aquele... Sim. E aí, pra mim, já acabou a música ali, sabe? Uhum. Sensorialmente, acaba mais incomodando, eu acho, do que... Tem um momento que ela para de contar a história, assim. Eu acho. Podia acabar nos 4 minutos. Não precisava ir até... Os 2 minutos finais, não... Eu gostei. Tá, mas enfim... Características sobre ela. Completamente cinematográfica nesse sentido. Até os 4 minutos ela apresentou bem a ideia que ela se propõe. Uhum. Ela, comparada com as outras do álbum, ela traz mais estrutura, assim. No caso, a Sim. gente consegue identificar até uma dramaturgia por trás. Sim, sim. Ela tem partes bem definidas ali, ela tem aquela parte no meio que parece que também parece que tu é pego de certa forma, que fica um silêncio, ou que tu ficou, tipo, a salvo por alguns segundos. Mas que continuava em perigo. E que daí depois volta, e depois tem essa parte que acaba, digamos assim, e que tem essa nota que se sustenta ao longo de toda a música e que ela, tipo, vai aparecendo e sumindo e voltando a aparecer, e que é a mesma nota. Sim, isso foi inclusive um motivo pelo qual a gente teve que ouvir ela de novo antes. Sim. Porque eu reclamei pro Thiago. Bah, não pode ser que eles não se deram ao trabalho de trocar a nota. É a mesma nota ao longo da música inteira. Ele falou, não, deve ser outra. A gente chegou à conclusão que é a mesma nota. Mais uma vez escolhemos artistas que não fazem só obras musicais, eles também fazem instalações. Então estamos tendo só uma pequena parte. Sim. Ou seja, analisando dentro do que dá. Sim. Mas imagino que com toda a questão visual e talvez até tátil que possa ter, né? Porque a gente olhou umas fotos e eles, inclusive, fazem coisas com tecidos e pessoas. Deve ser muito diferente. Vamos pra próxima. Bora. Agora sim. Colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind.
De novo os cachorros do vizinho. Esses cachorros não fazem parte da música. Na real, agora fazem. Bom, esta música... Primeiro que ela é muito boa. Sim. Porque do nada um hard techno no meio de um álbum que era pra ser completamente sensorial. Então imagina se eu estivesse num negócio sensorial e começasse isso, eu acho que eu ia ficar maluca. Ou ia todo mundo começar a dançar. Bom, sobre esta música em específico... As vozes nessa música, elas são um sample do discurso do primeiro presidente da Indonésia, que foi um revolucionário, e num discurso da primeira conferência intercontinental entre países da Ásia e África, do Terceiro Mundo, que aconteceu em 1955. Onde eles falaram sobre jeitos de combater o colonialismo, especialmente nesse caso da França e da Holanda. Então, essa música, de acordo com eles, fala sobre a solidariedade aos oprimidos. Imprisoned Mind encapsula a ressurreição de energias radicais. Uhum. Então, eles tentam evocar todas essas forças dessa maneira. Muito boa. Sim, e ela se inclui um pouco nessa temática do álbum que tem a ver com Distopia. O fim do planeta Terra por conta do capitalismo. O próprio capitalismo. Neocolonialismo. E Satã. Isso. De acordo com eles mesmos. E com a Renata, quando ela estava ouvindo a segunda música antes de ler isso. Por quê? Tu falou que parecia meio satânico. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu acho que, assim, em geral, eles fazem muito bem essa imagética musical, essa construção de, tipo, paisagens sonoras mesmo, que expressam o que eles estão falando, tanto no texto quanto nos títulos das músicas. E... embora em alguns momentos eu sinta que falta um pouco variação, né? Talvez isso tenha a ver com a gente não estar consumindo junto com os elementos visuais e sensoriais que fariam parte da concepção da obra. A primeira coisa que eu falei pro Thiago quando a gente terminou de ouvir o álbum é que a sensação que eu tinha é que tava tentando ir pra algum lugar e não chegando a nenhum lugar, e isso me incomodou muito. Sim. E daí ele disse... Talvez tenha sido a intenção deles. Isso, eu acho que tem muito... eu senti isso em várias músicas, né? Inclusive nessa última que a gente ouviu, né? Imprisoned Mind, ela, tipo, vai crescendo e, tipo, não chega... E não vai crescer. E cresce... E tipo, nada. Não resolve numa transição, assim. O que tem muito a ver com a temática do álbum. Então faz sentido que tenha sido proposital esse sentimento. Ou a gente tá tentando explicar uma coisa que eles deixaram passar sem querer. Mas ao mesmo tempo eu acho que falta pra mim uma variação em várias das músicas. Eu acho que a Animal é a que mais, e a Imprisoned Mind também, são as que mais tem essa estrutura que tem, tipo, por exemplo, duas partes bem definidas, assim. E nas outras parece muito que é tipo uma ideia que vai crescendo, que vai se construindo, mas fica na mesma ideia. E aí tem esse elemento dela ir crescendo e ficando mais tensa, mas não resolver, não se transformar em nada. E a Imprisoned Mind tem mais isso também de ter esse discurso, então é interessante tu ficar tentando encontrar essas frases do discurso Sim. meio transformadas, ampliadas nessa música. Que inclusive é interessante a maneira como eles fizeram o álbum, que de acordo com eles foi feita com uma acumulação gradual de layers, que foram reciclados, forjados e juntados remotamente, tanto por gravações solo em casa de cada um, tanto com historical sample, eles estão falando tanto do sample da Imprisoned Mind, do discurso. Non-human beats and effects, ou seja,
essa tentativa de trazer essa concepção cinematográfica e sinestésica do monstro, quanto diários pessoais deles e lixo. Isso mesmo, eles escreveram lixo. Então é isso, a gente ficou bem interessado, assim, a gente ouviu outras coisas deles também que são bem diferentes desse álbum. Esse é o álbum mais recente deles. E dentre os outros tem muita coisa, tem um rockzinho meio progressivo, mas mais triste, assim. Tem folk. Folk, tem Mas é um folk com uma cara bem... um rockzão pesadão, assim. É, um folk meio progressivo, viajado, assim. Tudo é meio experimental, assim. Mas eles passam por vários... Sim. E eles são várias multi-instrumentistas, são 3 músicos. No caso, esse álbum tem uma participação especial. Mas, no mais, é isso. Recomendamos ouvir? Ouçam. Ouçam e digam o que vocês acharam. Se vocês querem... Tirem suas próprias conclusões. Se vocês estiverem num dia ruim, meio triste, meio pra baixo, meio maluco, não escutem. Porque vocês vão ficar, tipo, uns 100% mais maluco ainda. Então, eu não recomendaria pra pessoas que não querem ouvir música experimental ou sentir coisas estranhas. Mas, se você gosta de techno, sim. Principalmente as faixas Demon State e Imprisoned Mind. Vai ser muito boas para seus ouvidinhos. Vamos sortear o próximo? Vamos. Quer pegar dessa vez? Pode ser. Qual país será que vai ser? Vai! E o próximo sai Singapura e entra Costa Rica. Em algum momento vai focar aqui. Costa Rica. É isso, até mais. Escutem a nossa playlist. Sigam a gente no TikTok, que lá tem um review resumido. Deem like, comentem, escutem o álbum e nos digam o que vocês acharam.